Oi, gente. Esse episódio não é recomendado para pessoas sensíveis. Então, se você for uma pessoa sensível, espere o episódio de quinta. Beijo, beijo. Olá, eu sou o Flavi. Bem-vindo ao Crise dos 30 aos 21. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, bem-vindo ao clube, somos duas. Mas resumindo em menos de 30 segundos, aqui é um lugar pra gente surtar. Um lugar de desabafo coletivo, mas só eu de falo fato. Dicas boas e outras nem tão boas. Um lugar onde vamos ouvir suas histórias sem julgamento. Às vezes a gente vai julgar sim, mas aqui na verdade é para ser um lugar de acolhimento, tanto para mim quanto para vocês. Por fim, fique agora com o episódio. Oi, meus batuíras, como é que estão vocês? Hoje, nessa terça-feira, episódio atrasado, tudo certo? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou começar falando da minha semana, vou direto ao assunto principal, né? Direto à pauta, porque eu sinto necessidade de falar e aproveitar que eu acabei de reler o roteiro e mudar algumas coisinhas para ficar um pouquinho mais leve, que eu achei que ele ficou um pouquinho denso, mas mesmo assim eu coloquei anúncio de conteúdo sensível, porque pode gerar gatilho em algumas pessoas, tá bom? Hoje eu quero falar de um tema que parece moderno, saca? Bonito e até libertador quando se vê de fora, mas na prática é um babado bem doloroso. Eu digo isso com local de fala mesmo. Eu quero falar sobre relacionamentos abertos e eu vou ser assim bem direto. Na minha visão, a geração Z não está pronta para isso. É como eu vejo, né? A gente até tenta, né? A gente tenta até gostar da ideia, a gente flerta ali com aquela ideia, pensando sobre liberdade e tal. Porque parece algo evoluído, parece livre, sabe? Tem uma liberdade urgente ali naquilo. Mas quando a vida real acontece, é, quando o parceiro sai, sabe, porta fora para encontrar outra pessoa, o coração dispara, a mente começa a criar mil cenários e a gente percebe que talvez não tenha a estrutura emocional para pensar que pensava, né, que teria. Nesse episódio, não é para dizer que os relacionamentos abertos não funcionam, sabe? Mas é mais para mostrar o porquê que a nossa geração às vezes sofre tanto tentando viver esse molde de relacionamento, né? Que exige uma maturidade muito grande, que infelizmente às vezes a gente não recebeu. A primeira pauta, sim, sabe? Eu dividi em alguns blocos, né? A primeira que eu coloquei aqui, sabe, é o preço da formação emocional que tivemos, né? Aos 30 anos, mais ou menos, que é a galera que está mais comunicando comigo, a gente carrega uma mochila bem pesada, saca? A gente foi ensinado desde cedo que o amor é exclusividade, que o ciúme é tipo uma prova de afeto, que as pessoas amam de verdade, ela não vai olhar para outra pessoa, sabe? A gente cresceu com filmes românticos dizendo que existe alma gêmea, aquela pessoa única, insubstituível, e não é bem assim. Não é porque você está dentro de um relacionamento com alguém que você ama de fato que você deixa de ter desejos por outras pessoas. Isso é um fato. E aí, de repente, a gente tenta abrir a relação como se fosse algo mais simples. E não é. É algo muito complexo, inclusive. Mais abaixo a gente vai falar sobre isso. Só que dentro da gente, quando a gente tenta abrir nessa simplicidade, achando que é algo mais tranquilo, dentro da gente tem aquela voz ainda, sabe? Do se ele quiser outra pessoa, é porque eu não sou suficiente. É a primeira voz que vem. E outras vozes falando, e se ele ficou com alguém é porque ele já não me ama, sabe? Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abrir a relação não elimina essa voz, sabe? Pelo contrário, coloca ela no megafone no seu ouvido. É como se todas as nossas inseguranças, que estavam bem quietinhas, ganhasse vida e começasse a gritar dentro da nossa cabeça, entendeu? Vou contar uma história aqui fictícia, só para tentar exemplificar o que eu tô falando, né? Vamos supor que Lucas e Rafael, na faixa dos 30, 35, né? Dois caras que se gostam e que têm uma relação estável, mas se sentem naquela inquietação. Será que a gente deveria abrir? Será que a gente não está se limitando?
sabe? Na teoria, tudo parece incrível, mas eles conversaram, fizeram acordos, falaram de liberdade, mas na prática, cada saída de Rafael, por exemplo, era um gatilho para Lucas. Lucas sentava no sofá, olhava para o celular o tempo todo, a cada 2 minutos, o coração acelerava, a respiração falhava, vinha ataque de pânico. Foi aí que ele vai desenvolvendo questões psicológicas. Ele imaginava Rafael rindo com outra pessoa, beijando outra pessoa e talvez até se apaixonando. E isso deixa a cabeça dele, de Lucas, num turbilhão, sabe? Ele não consegue controlar isso. Eu consigo me ver muito em Lucas porque eu passei por um relacionamento não mono, talvez mais pra frente eu me exemplifique, mas foi muito parecido com isso, tanto que eu dei uma espelhadinha, uma breve coisinha aqui, linkando com o que aconteceu comigo, né? De fato. E aí, a gente percebe depois, né, que no fundo não era sobre o Rafael todas essas questões. Era sobre o Lucas, ele mesmo, sabe? Sobre a sensação de não ser suficiente, de estar sempre perdendo espaço, o que era para ser algo libertador, né? Virou uma tortura para uma das partes. O Lucas percebeu que muitos da nossa geração descobre, né? Ele descobriu o que muitos nós descobrimos depois também, que o problema não é o modelo do relacionamento, mas a bagagem emocional que a gente carrega. E sabe o que é mais cruel? É que ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala da parte bonita da liberdade, da modernidade, sobre tipo, tirar o controle, sabe? Ainda mais em relações homoafetivas, é, criar o nosso modo de se relacionar, um jeito nosso de se relacionar. Porque as pessoas heterossexuais, elas já vêm com uma cartilha pronta para seguir. A gente não tem muitos modelos homossexuais para a gente poder se espelhar, sabe? Então, para a galera homossexual, geralmente pega muito essa parte de procurar referencial ou até mesmo de ser um referencial. Olha, assim, aos 30 a gente já carrega uma bagagem, já tem muitas cicatrizes, são muitos términos, traições, comparações e cada ferida mal curada vira um fantasma dentro das nossas relações, né? E dessas relações abertas principalmente. A gente não entra leve, sabe? A gente entra carregado, cheio de medo e isso potencializa os nossos gatilhos. E abrir a relação exige exatamente o contrário, exige segurança, exige confiança, exige paz interna, sabe? Mas a nossa geração não aprendeu a confiar sem desconfiar. A gente aprendeu a amar sempre olhando para o lado, sempre com medo de perder, sabe? E por isso que quando as portas se abrem e o parceiro sai, parece que junto ele sai também a nossa segurança, sabe? E o que sobra é ansiedade, a insônia, pensamentos acelerados, não tem nada de liberdade nisso, sabe? É só dor. E conversando assim com esse meu amigo, que esses meus dois amigos que abriram relacionamento, tá dando super certo e tal, um deles falou pra mim que ele decidiu abrir justamente pra se desafiar, sabe? Porque ele era muito ciumento, entendeu? Acho que é taurino ele. Ele era muito ciumento, muito controlador e tal. E ele viu nesse modelo de relacionamento a possibilidade de melhoria, sabe? Mas assim, uma pessoa, né, tá com a terapia em dia, tá ali, entendeu? E aí ele viu nesse modelo de relacionamento poder enfrentar, sabe? Enfrentar o ciúme, ver o porquê que ele tá sentindo esse ciúme, se é medo de perder, sabe? Enfrentar essas questões mesmo que ele sentia desconforto e tal. E para ele, assim, tem dado super certo, sabe? Mas, assim, para mim não funcionaria porque eu tentei também pegar essa visão para esse lado, mas eu não consegui encarar dessa forma, tentar olhar dessa forma, né, com essa visão de tentar melhorar a questão do controle, de tentar melhorar a questão
do ciúme, que eu nunca tinha sentido ciúme. Quando eu senti ciúme, eu fiquei desesperado porque eu não sabia o que era aquilo que eu tava sentindo, sabe? E foi muito incrível essa conversa com ele, porque me deu ânimo, assim, de falar assim, não, eu vou tentar mais um pouco. E menina, foi 2 anos tentando. Foi uma peleja. E aqui estou, monogâmica e bem tranquila. Porque, obviamente, não deu certo pra mim. Mas pra muita gente dá certo, gente. Não vamos ser tão pessimistas assim. Tenta você aí. Abre aí seu relacionamento pra ver. Nessa faixa dos 27 pra frente. Sabe, né, que o discurso é lindo, mas na prática é cruel demais com a gente. Você promete não sentir ciúmes, mas quando escuta os detalhes, é como levar uma facada, sabe? É muito cruel com a gente. Você diz que vai ser leve, mas perde as noites de sono imaginando seu parceiro com outra pessoa. Você finge maturidade, mas por dentro é uma criança desesperada pedindo socorro. Que por favor não me abandone. O medo de ficar sozinho é muito real. Eu, por exemplo, tive ataque de pânico da primeira vez que eu estava num relacionamento aberto. Um dos primeiros ataques de pânico que eu tive foi quando ele saiu, entendeu? Quando ele saiu a primeira vez, eu não consegui segurar esse rajadão. E é nesse ponto que muitos percebem, sabe? Que não é sobre liberdade. É sobre não ter estrutura emocional para lidar com ela. A gente não sabe lidar com a vulnerabilidade sem transformar isso em drama, gente. A gente não sabe viver o amor sem transformar em disputa. Eu, por exemplo, quando eu abri o meu relacionamento, tem uma fala da Rita Von Hunt que pega muito em mim porque foi exatamente o que eu fiz. Tipo assim, eu sempre quis esse modelo de relacionamento. Eu era o cara que queria o relacionamento e a outra parte não queria esse modelo de relacionamento. E ok, sabe? Mas aí no dia que teve um dia aleatório assim, sabe? Eu já tava caminhando pra monogamia mesmo e tal, já tava criado raiz, igual no poema que eu li esses dias e postei no meu Reels do Instagram. Quem não viu, vai lá dar uma curiada. É @oiflavi com 2 L's. Eu escrevi aquele poema falando sobre essa relação, entendeu? Que na minha cabeça não deu certo, porque realmente não deu, por conta de mim mesmo, assim, sabe? Eu, com muita insegurança, eu não sabia o que era ciúme. E o fato de eu sentir ciúme, que é uma emoção que eu não estava acostumado, me deu. Foi um gatilho horroroso para eu ter um ataque de pânico de não dormir até as 4 da manhã. Enquanto ele não chegou, eu tava em desespero, assim, sabe? Chorava muito. Liguei para os meus amigos na madrugada. E, nossa, joguei baralho cigano, eu fiz tudo, assim, sabe? Eu joguei baralho cigano, eu fiz jogo de búzio, comecei a fazer psicanálise, comecei a tomar medicação, e isso foi por meses, entendeu? Pra tentar me encaixar nesse modelo de relacionamento que na minha cabeça era o essencial e que eu queria, entendeu? E aí, tipo assim, a outra parte que não queria foi caminhando pro rumo da não monogamia e eu fui fazendo o caminho inverso. Fui pra monogamia, porque na minha cabeça, como ele já tinha dito, não existia a menor chance da gente abrir o relacionamento. Então, eu comecei a criar raízes na monogamia e amar a terra de fato, como eu cito no meu texto, sabe? Gostei de estar ali, de ter firmeza, sabe? Profundidade. Eu adorei isso e achei que eu podia conseguir mais, sabe? Eu achei que eu poderia alçar voo, sabe? Bater asas pro céu de novo, mas eu olhava pro céu e, tipo, pro céu que eu digo não é metáfora, né? Que eu olhava pra esse relacionamento e já não via mais sentido ali. Esse modelo de relacionamento parece que não fazia mais sentido pra mim. A fala da Rita Von Hunt, que eu me identifiquei muito, foi quando ela abriu o relacionamento dela da primeira vez com uma pessoa. é, Ela disse que encarou como uma disputa.
sabe? Tipo assim, abriu o relacionamento, foi tipo dado a largada. Ela queria ser a primeira a pegar, a ficar com outra pessoa. Ela queria ser a primeira a tomar esse aspecto de liberdade pra si. Ela, sabe? Ela encarou isso como se fosse uma disputa de quem pega mais gente, entendeu? Tipo, e não é isso, gente. Você vai adoecer, criatura. E eu aprendi isso, gente, da pior forma do mundo. Eu tive questões psicológicas horrorosas, assim. Eu tive que andar dopado por meses para poder minimamente conseguir trabalhar, porque minha cabeça não parava. Não parava. E todo dia era uma conversa diferente. Todo dia eu chegava do trabalho e sentava e reajustava os acordos. Eu falei, não, então são os acordos que está errado. Então vamos aqui, vamos mudar esse acordo, vamos falar isso que pode, isso aqui não pode, isso aqui não sei o quê. Sabe? Teve uma hora que ficou tão cheio de regra esse relacionamento que era meio que um relacionamento monogâmico de novo, sabe? Porque é o lugar que eu tava confortável, que ficava confortável pra mim depois de anos tentando esse formato e não conseguindo. Foi frustrante, foi pesado, mas infelizmente foi o jeito que eu tava tentando, sabe? E foi muito doloroso depois eu perceber o tanto que eu tentei por essa relação, o tanto que eu fiz por essa relação, o tanto que eu me doei, o tanto que eu me desgastei, o tanto que eu me sacrifiquei, o tanto que eu tentei me mudar para caber, sendo que era só eu falar que eu não queria. Na minha cabeça, eu acho assim, que as próximas gerações talvez consigam. Sabe, elas estão crescendo em outro mundo praticamente, com menos tabu, com mais diálogo, mais representatividade, sabe? Para eles abrir essas relações pode ser só mais uma escolha, só mais um modelo de relação. E sem esse peso, sabe, da tragédia, sabe? Mas pra gente é drama. Porque a gente aprendeu que amor é exclusividade. Abrir mão disso parece que. Ai, parece abrir mão, sabe, da gente mesmo. Porque quando um millennial abre a relação, na maioria das vezes não encontra liberdade, só encontra dor de novo, sabe? Assim, se você, né, tem 30 e poucos anos e tal, e pensa em abrir um relacionamento que você está, ou pensa em entrar já em um relacionamento já aberto, o que você tem que fazer é ser honesto consigo mesmo, sabe? Sabe, será que você aguenta? Será que você está preparado para lidar com o silêncio, quando o celular não vai tocar? Você está pronto para ver o seu parceiro rindo com outra pessoa e não se sentir apagado? Eu achei que eu tava. É igual eu falo no meu texto, de novo referenciando ele porque aquele texto foi maravilhoso. Sabe? Eu que sempre fui montanha, virei pó. Eu sempre fui um símbolo de força, sabe? Pessoa moderna, sabe? Minha vida boêmia ali me garantia esses flertes e ficar com outras pessoas. Pra mim sempre foi muito natural. E trazer isso pra dentro do meu relacionamento parecia o mais natural possível, sabe? Até pra outra parte também não ficar desconfortável, porque às vezes eu saía, bebia e tal, dava um beijo ou outro em uma amiga, nada em conteúdo sexual, mas para essa pessoa era algo que deixava ela desconfortável, ela encarava como traição. Aí a gente conversou, estabeleceu e eu parei com esses negócios, porque a pessoa era bem das monogâmicas mesmo. E aí, de repente, ele quis voar, alçar voo. Depois de tanto tempo falando que não, e eu fazendo o caminho, entrando pra dentro de mim, né? Me monogamizei, e ele fez o caminho inverso. Só que a gente sem se comunicar, entendeu? Sem falar um pro outro. Sem ele me dizer que estava flertando com a ideia de um relacionamento aberto. E eu, Flavi, sem dizer pra ele que eu já estava confortável dentro de uma relação monogâmica. Não é impossível, sabe? Eu tenho amigos que estão nesse modelo de relacionamento já há muito tempo e é muito funcional, entendeu? Quando a gente abriu, eu e o meu parceiro da época abrimos o relacionamento, a gente, eu na verdade liguei
para esse amigo que tinha esse modelo de relacionamento e conversei com ele pra gente marcar uma conversa. Ele gosta dessa pauta, vamos marcar sim. Nós marcamos, nós quatro, né? Eu, a pessoa que estava comigo na época, e eles dois, né? Ele e o marido dele. E aí a gente foi ter uma troca, foi maravilhoso, maravilhoso, sabe? Teve uma das partes que falou pra mim assim, tipo, ok tentar, sabe? É legal e tal. É legal pra gente ver a questão do controle que a gente às vezes acha que tem sobre a vida do outro. É legal pra você ir se curando dessas questões. Mas tá tudo bem também, você não querer esse modelo de relação. Tá tudo bem também, não tem nada de errado com a monogamia, em você ser monogâmico, sabe? É a forma que você se sente mais confortável de se relacionar. Agora você tá tentando outras coisas, mas é mais confortável você estar nesse lugar. Tenta ter essa conversa com seu parceiro, ver o que que vai rolar, como vai funcionar, sabe? Mas assim, é um caminho cheio de pedra, sabe? Precisa de terapia, de muito diálogo e principalmente de coragem para enfrentar os próprios demônios. Porque pensa que uma coisa que acontece, que aparece, é demônio nessa fase. Porque abrir a relação não é sobre liberdade, é sobre encarar, sabe? Os seus medos, sabe? E sem anestesia, porque é doloroso. E nem todo mundo aguenta. Eu não aguentei. Relacionamentos abertos, gente, não são para todo mundo. E principalmente não são para uma geração que cresceu acreditando na exclusividade, sabe? Que a exclusividade era a prova de amor. Talvez no futuro as próximas gerações vão encarar isso de maneira muito mais leve, sabe? Eu creio que é isso que vai acontecer. É, os próximos aprendem a viver isso com mais naturalidade e tal, mas nós, da geração 30 mais, ou aquela que está chegando no 30 como eu, ainda tropeçamos nessa questão do relacionamento. E tá tudo bem admitir isso, gente. O que não dá é fingir que estamos prontos quando cada tentativa nos leva ainda mais para dor do que para liberdade. Eu vou dar assim, um breve resumo de como foi o início, basicamente, de quando eu tentei abrir o meu relacionamento. É, eu já falei aqui, né? Tipo assim, eu sempre queria, só que eu queria num grau menor. Eu queria a liberdade de poder sair para os lugares, flertar com outras pessoas e corresponder a flertes. E aí ficar com essa pessoa, poder dar um beijinho aqui, um beijinho ali e tal. E não levar essas pessoas para minha vida, sabe? Tipo assim, não precisa de rede social. Deu vontade de beijar uma pessoa bonita e tal, vai lá e beija e pronto. Entendeu? Pronto. Só que para outra pessoa, ele queria mais, sabe? Queria dates, queria trocar WhatsApp, queria Instagram, trazer as pessoas para nossa vida. E aí foi onde eu buguei, falei, não, não dá, dessa forma eu não consigo. Fui sincero mesmo, falei, não consigo. E ele foi sincero também, falando que não se via mais em um relacionamento monogâmico, né? E foi aí que a gente começou a conflitar de fato, né? Perceber que os nossos interesses estavam em outros lugares. Eu, Flavi, estava olhando muito para dentro do relacionamento, porque o relacionamento na época era o que eu tinha de mais segurança, sabe? Eu tinha. Era tipo assim, algumas coisas na minha vida naquela época tava dando muito errado, tipo, rolê de trabalho, rolê de não sei o quê. Tava tudo dando errado. E aí, o que eu tinha de porto seguro era o meu relacionamento. E aí eu tava vendo isso se distanciar. Meio que talvez perder isso, entendeu? E eu tava com muito, muito, muito medo de perder esse relacionamento. E de ficar sozinho, e de perder mais uma coisa, de ter falhado mais uma vez, sabe? E aí foi quando abrimos o relacionamento, eu fui todo empolgado, achando que, nossa, vamos sim e tal, não sei o quê. Assim que a gente abriu, eu falei, ai, vamos abrir pra tudo. Aí abriu pra tudo. Primeira vez que ele saiu, gente, foi literalmente muito dolorido pra mim. Quando eu percebi o que estava acontecendo, que ele não voltava do trabalho, que não sei o que lá, eu entrei em pânico, assim, ataque de pânico real, chorei muito.
tive uma crise de ansiedade horrorosa. Dor física eu sentia, sabe? Sentia dor física e passando muito mal, sabe? E aí foi um processo dolorido, foi um processo longo, está sendo um processo ainda para mim, porque até hoje eu faço terapia, né? E esse assunto permanece, sabe? Não sobre eu aceitar ser monogâmico, não monogâmico e tal. Eu já aceitei que eu sou uma pessoa da monogamia. Só que nesse relacionamento eu falhei demais com ele, sabe? Tipo, eu não era um santo, sabe, no início do relacionamento. Cheguei até a pensar que ele estava fazendo isso por mim, sabe? Tipo, abrir um relacionamento por conta de... porque eu queria aberto. Mas não, ele garantiu que não. Então, assim, tipo assim, eu ficava com outras pessoas, mas eram amigas, saímos pra beber, viajávamos junto e às vezes rolava um beijo, só isso. Essa era a minha visão de relacionamento aberto, sabe? Contar tudo naturalmente, pois eu não considerava assim uma traição, sabe? Mas a gente acabou discutindo quando eu falei sobre essas questões e para ele era uma traição sim, sabe? Como nunca a gente tinha estabelecido acordos claros assim, né? Não havia como saber depois dessa conversa, não havia como a gente saber, né, o que era traição, o que não era, até onde cada um poderia ir. Depois dessa conversa, aí eu passei a me policiar mais, sabe? Aí sim que eu comecei a me organizar e a entender o lado dele também. Eu, assim, que sempre tive problemas com excesso, não vou mentir, sabe? Hoje eu trato isso na terapia, sabe? A minha intensidade, a falta de limite, sabe? Essas questões eram as principais queixas dele, sabe? Minha vida boêmia incomodava muito ele. E ele usava isso pra justificar a falta de afeto, sabe? A falta de interesse em mim. E ele acabou se distanciando. Apagou nossas fotos das redes sociais e chegamos ao fim. Na verdade, assim, eu acho que a gente já tinha chegado ao fim desse relacionamento fazia um tempo. A gente só não sabia, né, desse babado. Nenhuma relação assim se sustenta quando só um lado tá tentando, sabe? O peso foi grande demais pra mim. A falta de diálogo me pegava muito. Mas não se pode, né, dizer que eu não tentei. Foram 2 anos de terapia, remédio, tarô, oferendas, conversas com entidade. Foquei tanto no relacionamento que esqueci do principal, de mim, né? Então é isso, gente. Essa é a minha visão a respeito de relacionamento aberto. Essa foi a experiência que eu tive vivendo um. E, e aí é isso, basicamente. Acho que agora, né? Esse episódio até que ficou curto, tá com menos de 30 minutos. Eu vou fazer o que eu falei no último episódio. Eu vou trazer as minhas impressões sobre o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança e fazendo um paralelo com a minha vida, porque eu fiquei passado que eu sou a Clementina. Eu e minha irmã somos a Clementina. Vocês acreditam? E esse é o quadro Viajando em Filmes Ruins. Gente, vocês viram que palhaçada que aconteceu aqui? Do nada eu criei um quadrinho aqui pra poder comentar sobre filmes, né? Porque eu acho que esse episódio ia ficar muito pequeno, ia ficar com menos de 30 minutos. E aí eu vou aproveitar, como eu tinha dito que ia falar sobre o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, depois que eu assistisse, eu ia voltar aqui. E aí voltei. Assisti ele ontem. Na verdade, acho que foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Assisti ele e assisti o novo Superman. Só que o novo Superman eu vou deixar pra me falar na quinta-feira. Hoje vai ser só o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. E pra ser bem sincero, eu detestei muita coisa nesse filme. Nossa, fiquei incomodadíssimo com várias coisas. Eu não sei se eu sou muito chato, mas Deus me livre. A Rose do Titanic tá lá nesse filme com uma Clementine e ela tá insuportável, sabe? Eu adorei o nome das cores dos cabelos que ela fala, sabe? Que pinta. Tipo um febre amarela. Ai, Gente, uma coisa que eu percebi é que essa Rose barra Clementine,
Ela lembra muito de mim, sabe? Eu e minha irmã. Eu acho que essa menina tem borderline e depressão. Porque ela lembra a mim e lembra a minha irmã. Minha irmã é borderline. Eu tenho depressão. Eu acho que ela tem esses arquétipos aí, esses problemas psicológicos, porque não tem condição da pessoa normal fazer o que ela faz nesse filme, que loucura. Tipo, o início eu adorei. É muito bonito ver ele se apaixonando por ela, sabe? A interpretação do Jim Carrey nesse filme tá magnífica. A cena em que ela liga pra ele, sabe? A primeira vez que ela liga, nossa Deus, a carinha dele de apaixonado eu achei muito fofo. É óbvio que ela vai fazer tudo errado, né, gente? Pelo amor de Deus, uma pessoa totalmente instabilizada mentalmente vai dar merda. Isso aqui é uma catástrofe anunciada, com certeza. Não tem pra onde correr. No início do filme, gente, eu fiquei, nossa, mas que personagem rasa, gente. O Jim Carrey arrasando e essa menina chata, sabe? Assim, quem já conviveu, ou convive, convive com alguém que tem border, vai entender o que eu tô falando. Tipo assim, o border é literalmente aquilo. É uma pessoa que te conhece ali e ela é ótima pro rolê, e ela vai te chamar pra beber, ela vai entregar um bom rolê. Você, nossa, a melhor pessoa do mundo pra você sair pra dar rolê é uma pessoa que tem borderline. Isso aí eu sei de cara porque minha irmã é ótima pra sair, pra beber e tal. Só que o que pega é a convivência. Você conviver diariamente com uma pessoa que tem border, mesmo a pessoa se tratando e tal direitinho, é muito exaustivo, muito cansativo. Tanto que a minha relação com a minha irmã só melhorou depois que eu mudei da casa da minha mãe, né? Que na época ela morava lá ainda, não lembro direito. E ela também se mudou, né? Tá em um relacionamento e tal. Aí a nossa relação hoje é outra, sabe? É ótima. Mas enquanto a gente tava convivendo, tudo que dava pra dar errado deu. Pra quem não viu o filme, eu vou dar um breve resuminho aqui do que acontece. Bem breve mesmo, bem raso. Vai ter spoiler, gente, é um filme de 2004, pelo amor de Deus. Então, basicamente um casal não, um homem que já descansou da vida, tá cansado, tá aleatório, só existindo pra sobrevivência dele. Ele de repente decide faltar ao trabalho, vai pra praia, vai pra algum lugar e ele vê uma moça de cabelo azul e jaqueta laranja. E essa garota olha pra ele, e aí ele olha pra ela, aí ele tenta se esconder dela, e ela vai lá e olha e começa a brincar com ele, e aí eles começam a flertar e conversar. No mesmo dia ele já dá carona, vão comer junto, ela já começa a falar um monte de coisa da vida dela, bem borderline mesmo. Começa já a falar as coisas da vida dela, tudo profundo, fala que vão casar, e aí tudo mais. Então eles vivem um relacionamento dentro desse período que não é muito bem especificado de início. Só que do nada, a linha cronológica desse filme é totalmente bugada. É um surto total. Se você não prestar atenção, você não entende. Se você prestar bem atenção, você também não entende. Então é isso. Você vai tentando aí, porque eu realmente não dei conta de entender tudo não. Daí ela decide apagar as memórias que ela tem dele. Queria terminar com ele. E aí ela pega e vai nesse lugar, que é tipo uma clínica, e fala que vai apagar as memórias e tal, mas sem falar nada pra ele. Então ela apaga as memórias. E aí ele vai encontrar com ela pra entregar um presente no trabalho dela e ela tipo, olá, sim, eu posso te ajudar? Como se não conhecesse ele. Aí ele buga da cabeça, pede desculpa e vai pra casa. E vai encontrar os amigos dele, que pra mim, aqueles amigos deles ali, que sempre que aparece tem muito barulho, sempre tá um caos, sempre tem muita movimentação, muita gente, ou briga, sempre tem alguma coisa assim. Pra mim aquilo ali é referente à cabeça dele. Os amigos deles são literalmente o tic-teco da cabeça dele, como é que funciona, entendeu? Sempre um caos, sempre barulhenta, sempre ansioso, entendeu? Pra mim, eu vi dessa forma. Se você quiser ver diferente, vê diferente aí da sua casa. Mas pra mim foi isso. E daí, eles acabam falando pra ele, entregam um papelzinho lá que ela apagou ele da memória e tal, e que não era pra citar ele pra ela, porque ela apagou a memória, e não sei o que lá.
Aliás, quando ele foi lá no trabalho dela, que ela falou que não conhecia ele, né? Aparece um namoradinho pra ela. E aí tá bom. Ele então começa a ficar triste, a bugar, e ele decide apagar as memórias dela também, já que ela apagou primeiro. Então já começa errado aí, né? Que ele vai fazer algo só porque ela fez, pra jogar na cara dela assim: você fez primeiro, então eu vou fazer também. Aí ele foi lá o quê? Apagou a memória. E aí tem uma cena deles dois jogando um na cara do outro, brigando lá. E aí ele pega e fala assim: você me apagou primeiro, e não sei o quê, sabe? Nossa, Deus. E aí ele pega e fala que não. Ela reclama que ele não se comunica com ela, não fala direito, não sei o quê, e que ela se comunica mais. Aí ele pega e fala pra ela, que eu achei maravilhoso isso aqui, ó: falar sem parar não é se comunicar. Gente de Deus, isso me pegou um pouquinho. E resumindo, ele é um chato, sabe? Ele foge de conversa difícil e ela é sufocante. Eu odiei o fato de mostrar tipo um make-off do que poderia. Um make-off que poderia ser uma linha mais. Ai, uma linha mais reta, sabe? Mostrar menos aquele trio cômico. Pra quem assistiu, tem um trio lá, meu Deus do céu, que é a Mary Jane, o Hulk, o Frodo. Meu Deus, olha o trio que colocaram. E tipo assim, são um bando de pateta. As histórias deles são horrorosas, não fazem o menor sentido. E aí eu fiquei com tanta raiva desse trio que toda hora que aparecia dava vontade de pular a cena. Mas eu não pulei, assisti toda aquela palhaçada. Não, e o plot twist da Mary Jane com aquele doutor que não passa credibilidade nenhuma de ser médico. Gente de Deus, misericórdia. Quem viu, viu do que eu tô falando. A Clementina, né, começa a ficar mais densa depois que apaga a memória dela. Porque eu odiava ela, achava ela muito rasa. Inclusive eu fiquei: nossa, mas a Rose era tão boa no Titanic. O que aconteceu aqui que a bicha tá desse jeito? Mas ela começa a ficar mais interessante depois que ela apaga as memórias dela, do Joey, né? E é engraçado porque, tipo assim, quanto mais antigas são as memórias, sabe, dos primeiros encontros e tal, mais eles dois começam a ficar legal, o casal em si, né? Talvez porque o início das coisas, como eu sempre digo, é sempre melhor, sempre mais legal e tal, né? E depois é que você vai vendo que as memórias vai avançando para as coisas mais recentes e tal, você percebe que eles são um casal muito chato. Meu Deus do céu, que bom que acabou, sabe? E aí fica sempre aquela pergunta assim: como que a gente faz para salvar um relacionamento assim? Entende? Eu fiquei me perguntando quando que esse casal tão legal no início virou algo tão monótono. Tipo aqueles casais que a gente vê por aí, que parece que tá junto por contrato, claramente eles já não tão felizes, tá cansado um do outro, entendeu? Aqueles casais de restaurante que você olha e sente pena, eles viram literalmente isso, do meio pro final. Então faz até sentido eles terminar, porque é misericórdia. E ele passando pelas memórias, né, que estão sendo apagadas, ele tá percebendo que esquecer tudo é uma burrice. Porque pra apagar as memórias, ele tem que, tipo, reviver as memórias, né? E pensando nas memórias, enquanto tá desacordado, pro rapaz que tá lá no computador e botou um capacete na cabeça dele, identificar essas memórias que tem a Clementina e ir deletando uma por uma, entendeu? E aí ele percebe que é uma burrice apagar essas memórias, né? Então ele vai desabafando com a memória dela. Uma das memórias, não é ela real, né? Tipo, porque tá no pensamento. Desabafando com a memória dela, falando falando, né, o que tá acontecendo na vida real, que ele tá apagando as memórias e tal. Eu achei bem legal, assim. Ele tava bem surtando mesmo e nossa, a cara de arrependimento do Jim Carrey aqui entregou muito. Eu adoro o ator de comédia fazendo drama, gente. As cenas de comédia que tem no filme, que era pra ser tipo um alívio cômico, é bem Jim Carrey mesmo, tá bom? Bem bobas. Eu não curto muito esse tipo de comédia do Jim Carrey, sabe? Um pouco. Eu não curto nada, na verdade. Me incomoda um pouco isso aí. Mas as cenas de drama,
E ali eles entregam, são muito boas. As cenas de comédia pastelão me deixavam até desconfortável. E ele literalmente. Tem uma cena de drama lá que ele literalmente se agarra a ela com medo de perder as memórias, sabe? E mesmo assim ela sempre escapa das mãos dele. Eu achei isso divino. Dele sempre correndo, encontrando ela e tentando segurar as memórias porque ele se arrependeu e ele ainda gosta dela. Nossa, é visceral isso aqui, dói demais. A cara do Jim Carrey aqui dava vontade de abraçar ele, né? As cenas com os amigos deles é igual eu falei, é sempre caótica, barulhenta, parece um reflexo mesmo da mente dele, não tem pra onde correr, né? A Clementina, gente, ela é o caos. A típica pessoa ótima pra rolê, como eu disse, mas a pessoa mais difícil de lidar no dia a dia, sabe? Eles dialogando, gente, na casa de praia, porque tem uma cena na casa de praia linda que tá tendo uma tempestade, coisa linda a cena, tem neve e tudo, e a Clementina invade uma casa lá, só que tá chegando já, tipo, a linha que consome ela e consome a memória, né? Que apaga. E eles estão numa cena lá, gente, eles dialogam nessa casa de praia, sabe? Que ela insistiu, ela invadiu lá dentro. E, e aí, finalmente, ele começa a falar, sabe? Como que ele se sentia, sendo sincero mesmo, assim, sabe? E essa cena dói tanto. Ela tá lá em cima já, mexendo em outras coisas, e ele falando, ela ouvindo e respondendo. Essa cena é bem dolorida, sabe? É uma sequência de cenas assim. O diálogo é bem triste, muito bem construído. Ele aparece dentro de um carro, sabe? Gente de Deus. Depois disso que ele perde a Clementina, literalmente parece que ele é sugado para dentro de um carro e ele é tipo passageiro nesse carro. E ele vai olhando pela janela, vendo as memórias com ela sendo todas apagadas, sabe? O carro vai dirigindo, ele vai olhando e não tem nada o que ele fazer. Ele vai só olhando aquelas memórias indo pro saco mesmo, assim, sabe? A impressão que eu tive, né, do final, que inclusive é um final bem contraditório. Eu não gostei muito, mas depois gostei. Porque é tipo assim, ela descobre, tipo assim, a menina que. A Mary Jane tem o plot twist dela que ela teve memória apagada também, porque ela tinha um caso com o gerente, entendeu? E aí esse gerente apagou a memória dela, convenceu ela a apagar a memória, e ela descobriu. E ela pegou, foi lá e deu um lacre, pegou as memórias de todo mundo, as fitas de todo mundo, porque eles gravam umas fitas lá falando do que estava acontecendo, e mandou pra todo mundo. E aí chegou na Mary Jane a fita, e aí quando a fita chega na Mary Jane, o filme literalmente tá na cena do começo. Gente de Deus, eu buguei totalmente. Eu tô falando que a linha cronológica desse filme é toda bugada e eu não entendi nada. E aí, tipo assim, volta pra cena do começo. Aí ela pega a fita que tá ali no envelope, coloca no carro do Joey, que é o Jim Carrey. E aí começa ela a falar o porquê que ela tá apagando as memórias do Jim Carrey. Do Jim Carrey, ó, do Joey, que é o Jim Carrey. Aí ela vai falando que não tava mais gostando dele, que achava ele sem graça. Tipo assim, macetou. Sabe quando você detesta seu ex e você vai lá e maceta ele? Foi o que ela fez naquele momento. Ela macetou o pobre do Jim Carrey. E o Jim Carrey, zangado, ficou bravo, mandou ela sair de dentro do carro dele, ela sai, pega a fita e vai embora. Só que quando o Jim Carrey chega na casa dele, ele vai em caixa de correio e ele também tem um envelope com a fita dele. Entendeu? Só que eles estão tudo sem entender nada, entendeu? Achando que é algum tipo de piada. Só que aí o Jim Carrey pega e coloca. O Jim Carrey toda hora falando, o Joey, que é o personagem, pega e coloca a fita dele lá pra tocar. E aí vai falando as coisas que ele detestava nela. Que o sexo com ela era mediano, que a última vez que eles transaram ele se sentiu na obrigação de ter feito isso. Ai, um horror, assim, bem esquerdomacho vagabundo, entendeu? E aí ela chega no apartamento dele, né? Ela chega lá nesse apartamento e aí ela ouve a fita, e eles vão querendo conversar, só que de fundo a fita dele tá tocando e ela vai ouvindo tudo que ele falou dela. E aí ela pega e meio que vai embora, assim, ai, não sei o que lá, e vai embora. Aí ele sai correndo atrás dela e meio que eles conversam um pouquinho, meio que fazem as pazes. E aí é isso, tipo assim, aí parece que o relacionamento engata de novo. Mas a impressão que eu tive desse final
é que vai acontecer tudo de novo, sabe? Eles vão cometer os mesmos erros, sabe? Não fiquei otimista, não. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Porque ela tem borderline, depressão, e ele é uma pessoa depressiva e ansiosa, então vai acontecer a mesma coisa, tá bom, gente? Esse aqui foi o resumo. Eu adorei muita coisa nesse filme. Tem muitas frases de impacto. Eu detestei todos os outros personagens que não fosse a Clementina e o Joey. Todos os outros. Até o Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro não, o Frodo. Odiei o Frodo. E que mais? E basicamente é isso, gente. Um filme bem mediano, mas é legal assistir, tá bom? Fica a seu critério. E como, né, dá pra imaginar, eu não chorei, tá bom, gente? Foi um filme inchorável. Então, acho que esse foi o episódio de segunda-feira, que veio na terça pra vocês, tá bom? Eu coloquei o aviso de gatilho lá na frente mesmo por conta dos temas tratados que eu falei, né, sobre ataque de pânico e tal. Então, quando eu for falar sobre esses assuntos um pouco mais denso, mesmo sendo sobre a minha vivência, eu vou colocar esse alertinha para ver se vocês não ficam doidas também, né? Não quero ser ponto de gatilho para ninguém. Então, esse foi o programa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta nova que eu tô fazendo, de trazer uns temas um pouquinho mais densos, mas com um pouquinho de humor também, pra gente não ficar só sendo macetado. E aí o de quinta-feira ser aquela loucura que foi os primeiros episódios, ser uma coisa mais solta, menos roteiro e mais minha vida. E no de quinta-feira eu quero falar de Superman, porque eu adorei Superman, tá? Aí eu vou falar dele na quinta-feira. Então foi isso. Beijo pra todo mundo. Me segue nas redes sociais, @Flavi com 2 L's. Em todas as redes tá esse nome. Segue o Instagram do podcast, que é @crise dos 30 aos 21 no Instagram, @crise dos 30aos 21 no TikTok. E é isso. Tem no YouTube também, com esse mesmo nome, tá em todas as plataformas podcast, né? Tá no Deezer, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Amazon, não sei o que. E tem uma outra plataforma lá que eu nem sei o nome, mas o Creator tá entregando. E aí é isso, gente. Beijo. Até quinta-feira. Fiquem bem. Não surtem.